Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos tirar muitas dúvidas, tem muita gente perguntando e não consegue entender, né, com relação a, por exemplo, a incapacidade temporária, ela pode se transformar em permanente? Sim, pessoal, né? O primeiro requisito, ele é bastante simples, para você ter direito a um benefício de incapacidade no INSS, tanto no caso temporária, né, que seria uma lesão ou uma doença passageira, né, que você precisa de algum tempo para se recuperar, ou então a incapacidade total e permanente. O que acontece é o seguinte, é que muita gente pede, né, o auxílio doença é um dos benefícios mais pedidos no INSS, e pode acontecer sim, tá? Por exemplo, num resultado aí na perícia, de você conseguir transformar numa incapacidade total e permanente. Depende muito, né, da doença e da lesão. Eu não sou médico, né, mas nós sabemos que tem lesões aí e doenças que elas são progressivas, né? Elas começam, por exemplo, com sintomas pequenos, demonstrando ali algum problema, mas depois vai se tornando algo mais grave, vai afetando, né? Ninguém gosta de falar sobre isso, né, pessoal? Mas todos nós, né, estamos vivos, estamos sujeitos aí a acontecer conosco, né? Um acidente, uma doença, pode ser de qualquer natureza ou pode ser relacionado ao trabalho. Existe diferença, tá? Existem diferenças financeiras, que é muito importante que todo mundo aí que está nos assistindo, que é segurado do INSS, deve atentar, tá? No caso também da incapacidade parcial, que é uma informação que muito pouco segurado sabe. Então, o auxílio doença, por ser mais pedido no INSS, que é o benefício de incapacidade temporária, ele requer, você vai precisar de um tempo para uma recuperação. Mas nada impede, na hora da perícia, de ser diagnosticado que é, por exemplo, uma lesão mais grave que vai se tornar permanente. Os peritos do INSS, né, antigamente, eles detectavam isso e era muito mais fácil, no caso, já aposentar por invalidez, muitas vezes até na primeira perícia, né? O segurado fez o pedido e já saía do INSS aposentado por invalidez. Hoje está diferente, né? O INSS está com novas regras, está mais rígido, os tempos são outros. Então, o que acontece muitas vezes quando é detectada uma situação como essa, o perito encaminha para a reabilitação profissional. Não é uma coisa ruim, né, pessoal? Nós sabemos que a reabilitação profissional, no papel, ela é excelente, ela é um programa muito bom. Por quê? Porque você pode se readaptar, pode se recuperar, né, dentro da reabilitação. Por exemplo, uma órtese, uma prótese. Antigamente, as pessoas com baixa escolaridade poderiam estudar, ou então você ser, por exemplo, treinado para uma nova profissão, mas na prática é muito difícil, porque está desestruturado o programa de reabilitação profissional. Então o que acontece? O perito encaminha para lá, só que tem aquele negócio, não é tão ruim também pelo seguinte, enquanto você está na reabilitação profissional, nem o seu benefício, nem o seu pagamento pode ser cessado. E um aposentado por invalidez, né? Ele pode, por exemplo, ser considerado apto e retornar ao trabalho? Pode sim, pessoal. Existe aí, por exemplo, convocações, né, no pente fino, esse agora de 2024, a aposentadoria por invalidez, que é a incapacidade total e permanente, ela não está na lista para ser convocado. Mas eu já falei, né, o INSS diz uma coisa e acontece outra. Muitos aposentados por invalidez, eles podem ser chamados, sim, para passar por uma revisão. E no caso aí, se o perito detectar, por exemplo, que não existe mais a condição de saúde, né, que gerou o benefício, ele pode muito bem dar uma alta para aposentadoria por invalidez. Então, existe também exceções, né, aposentados por invalidez com mais de 60 anos, aqueles que já completaram 55 anos e recebem o benefício há mais de 15, portadores do HIV, esses não podem ser chamados para pente fino e revisão, isso existe lei, tá? E mesmo os que estão na reabilitação também não podem. Mas o que acontece? O INSS, para esses que não estão nessa condição, ele pode sim. Existe uma grande diferença, por exemplo, o auxílio doença, quando você recebe uma alta, o que você vai receber? Você só vai receber aqueles dias que o benefício ficou ativo. A incapacidade permanente, né, que seria a aposentadoria por invalidez, quando você tem mais de 5 anos recebendo, presta bastante atenção, só na aposentadoria por invalidez, mais de 5 anos recebendo benefício e você recebe uma alta, você tem direito à mensalidade de recuperação. Você continua recebendo por 18 meses ainda o benefício.
e pode retornar, no caso, ao seu trabalho. É claro que não é 18 meses o valor total que você recebia, né? Os 6 primeiros meses você vai receber normal, né? O valor normal do benefício. Os outros, segundos 6 meses, né? 50%, quer dizer, a metade do benefício. E os últimos 6 meses, que vai completar os 18 meses, somente 25%. Você pode retornar ao trabalho e você vai receber isso junto com o seu pagamento. Nessas condições é igual ao benefício de incapacidade parcial, que é aquela que o segurado recebeu, por exemplo, o auxílio-doença, mas ele continuou com uma sequela que diminuiu a sua capacidade, tá? Tanto na vida profissional como na vida pessoal. Por exemplo, ele conseguia movimentar o braço, tinha força para carregar alguma coisa e de repente, né, devido a um acidente, devido a uma lesão, a uma doença, afetou essa capacidade. Então, esse segurado, de imediato, ele tem direito a receber, né, a incapacidade parcial, que é o benefício de auxílio-acidente. Tá? Os peritos, quando cessam o auxílio-doença, e existe essa redução de incapacidade, e vamos ser bem claros, não existe na lei dizendo o mínimo de incapacidade, tá? De repente pode ser um problema no dedão do pé, que você vai andar mancando, não tem condições, e aquilo é permanente e vai atrapalhar o seu trabalho, né? Não é qualquer incapacidade também que pode ser considerada para você receber o auxílio acidente, né, pessoal? Ela tem que ter diminuído a sua capacidade profissional. O perito, ele cessa o auxílio doença e imediatamente já ativa um auxílio acidente. Esse auxílio acidente, esse segurado, ele, por exemplo, retorna para a empresa para trabalhar, ele recebe o salário da empresa e o valor desse auxílio acidente, para vocês terem uma ideia, é metade do que ele recebia de benefício. Agora, até quando ele vai receber isso? Pasmem, até a aposentadoria ou até o óbito. Então, olha a quantidade de dinheiro que nós estamos falando, né? Uma pessoa ainda que vai ficar 20, 30 anos no mercado de trabalho, recebendo mais, né, fora o seu salário, mais a metade do que recebia de auxílio no INSS, quanto nós estamos falando do montante de dinheiro. E essa é uma informação que não é divulgada pelo INSS. E o que acontece? Os peritos, eles também não fazem isso, que seria obrigação, né? Ele teve, por exemplo, você teve um acidente dentro da empresa, que reduziu a sua capacidade profissional, e você não pode trabalhar mais naquela função, e o acidente foi um acidente de trabalho que te deixou afastado de auxílio-doença, e a lesão, né, incapacitou você para continuar exercendo a sua função, a empresa não pode simplesmente segurar você 12 meses e te mandar embora. Ela tem responsabilidade. E o que a empresa deve fazer? Te readaptar para uma nova profissão, e mesmo depois que acaba a estabilidade, se a empresa te mandar embora, você continua recebendo o auxílio acidente normalmente. E pode arrumar um novo trabalho, entrar numa nova empresa, o INSS continua pagando. Esse auxílio acidente, muitas vezes, ele pode ser, né, com essas mudanças de lei, ele pode ser também chamado para uma revisão. Nessa revisão, o que o perito vai fazer? Ele vai ainda avaliar se essa incapacidade, né, que reduziu as suas atividades, se elas ainda existem. E você é obrigado a comparecer nas revisões, tá, pessoal? É igual agora no pente fino, que a gente fala. O aposentado por invalidez, ele não está na lista, né? O INSS fala que vai chamar auxílio-doença, BPC e seguro-defeso. Mas se chegar a uma convocação para quem está de aposentadoria por invalidez, o INSS falou que não está na lista, mas a convocação chegou. Você é obrigado a responder, tá? Tem 5 dias a partir do momento que chega a convocação para você responder, marcar, agendar uma perícia, e quando você estiver na frente do perito, você fala a sua condição, né? Você esclarece ali que você já é aposentado por invalidez, e ele tem tudo ali no computador dele, tá? O que pode acontecer é erros, mas como hoje também nós estamos tendo a liberação através de inteligência artificial, que está fazendo avaliação, no caso aí na documentação para liberação de benefícios, erros podem acontecer, né? É o tal do ateste med. Muita gente perguntando até quando pode prorrogar o benefício. Não, as fontes de informação no INSS estão muito confusas, pessoal, né? Está acontecendo muita coisa no país e eles estão praticamente parados. Eles falam de pente fino, né? Nessa meta aí de se economizar 10 bilhões de reais, né?
Imagine a quantidade de benefícios que vão ser cessados aí injustamente. Nós sabemos, é claro, que tem benefícios que já não tem mais necessidade de, por exemplo, do segurado receber, ou mesmo, né, existe fraudes. Né? É difícil a gente falar sobre isso, mas existe. Existem benefícios aí que foram concedidos através de fraude, irregularmente, mas isso é uma quantidade mínima perto dos benefícios que são pagos pelo INSS. A maioria das pessoas são honestas, são pessoas dignas, trabalhadoras, que contribuíram aí um grande período da sua vida para poder, né, receber por exemplo, um suporte financeiro, que não é de graça, né? O INSS não fabrica dinheiro, e ninguém te perguntou se você queria ou não contribuir para o INSS. Se você começou a trabalhar, você já tem que contribuir, já vem descontado lá na tua folha de pagamento. Então, já que existe e você é obrigado a pagar, você também tem que ter os seus direitos respeitados pela instituição. E o que acontece? Muitas vezes esses direitos não são respeitados, né? O auxílio acidente mesmo, o perito ele não tem que pensar, ficou uma sequela, existe uma incapacidade que diminuiu, né, a capacidade desse segurado no trabalho, que vai dificultar a vida dele, não tem o que pensar, é cessar o auxílio doença e começar a pagar o auxílio acidente e esse segurado tocar a vida normal, tá? Isso se chama respeito para aquele que paga, né, imposto, né, inclusive o salário dos funcionários desse perito do INSS. É uma situação muito difícil, né? Nós sabemos também que requisitos para você receber um benefício do INSS, que é a qualidade de segurado, que é quando acontece o acidente ou a doença, você tem que estar contribuindo com o INSS ou então estar no período de graça, que é quando a empresa te manda embora e você, por exemplo, tem de 12 meses, pode chegar até 36 meses, se você ficar desempregado e algo lhe acontecer que você não possa, por exemplo, trabalhar, o INSS ainda garante que você receba um benefício. E também existem doenças, né, pessoal? Doenças que já são muito conhecidas devido à sua gravidade, né? Como a esclerose múltipla, a cegueira, a contaminação por radiação, a hepatopatia grave. E são uma lista de 27 doenças. Inclusive nós temos vídeo aqui no canal que nós falamos especificamente dessas doenças. Elas não exigem carência. Você pode ter começado a trabalhar na empresa no primeiro dia, você já tem direito a receber, tá? A entrar no INSS e começar a receber um benefício. Essas doenças, muita gente pergunta, né, para mim, eu tenho a doença, por que o INSS não me aposenta? Nós já explicamos, né? Não sou eu que falo, o INSS é assim, ele não avalia se você tem a doença. Ele avalia a incapacidade que essas doenças causam. Então, fica muito difícil. A pessoa muitas vezes chega no INSS com a documentação atestando que tem a doença e já acredita que o perito, por esse motivo, ele vai liberar o benefício. Não é assim. Aí você chega para o perito, dá lá a papelada, ele sabe que você tem a doença, mas ele olha para você, ou então ele manda você fazer algum movimento, alguma coisa, e ele constata que aquilo não está, que a doença ainda não está lhe incapacitando. O perito, numa condição dessa, ele não concede o benefício. É aí que também entra muito conflito, né? Porque a gente entende o segurado. É o que eu falei, o segurado não está ali numa casa de caridade, ele pagou para ter direito. Então ele sabe que está doente, ele tem que ter direito ao benefício, eu concordo. Mas o que o perito faz? O perito no INSS, ele não avalia se você tem a doença, ele avalia a incapacidade que a doença lhe causa. Se ela não está lhe causando nenhuma incapacidade ainda, você não tem direito ao benefício. Então há o cessamento, tá? Então isso também abre margem para acontecer o quê? Muita injustiça. Porque às vezes a pessoa tem a doença, tem a incapacidade, ainda que seja num grau leve, mas o perito não leva em consideração. Ele só leva em consideração e muitas vezes deixa a desejar quando é uma incapacidade grave, que a pessoa está na maca mesmo, deitado, que não tem mais condições, que está morrendo, aí sim ele quer conceder o benefício. Mas mesmo um grau leve, por exemplo, que seria uma sequela de uma doença que está começando, ela deve ser levada em consideração. E aí existe muita injustiça, porque nem sempre você olha a pessoa fisicamente, ela está demonstrando a incapacidade que ela tem. Como é um distúrbio mental, como é que você vai julgar isso? Você olha para a pessoa não tem
nenhuma aparência de ter um distúrbio mental, uma depressão, uma ansiedade, uma tentativa de suicídio, mas está ali, constando, né? Então, isso abre muita margem para o quê? Para as injustiças que nós vemos. Bom, quando você vai numa perícia, mesmo sabendo que pode acontecer essas injustiças, é necessário documentação, pessoal. Nós sempre falamos. Deixe o seu cadastro através do portal Meu INSS, endereço, telefone, e-mail, tudo atualizado, tá? Não somente, por exemplo, na época de pente fino. Isso é importantíssimo, você pelo menos uma vez por semana, eu sempre falo, você fazer um acompanhamento dentro do portal Meu INSS, em 5 minutos você faz isso. Olha lá se o seu benefício está ativo, se tem algum pedido de cumprimento de exigência, se tem algum novo pedido, alguma novidade, se o INSS está tentando entrar em contato, se você está com benefício em análise, acompanhe a análise, né? Se você teve, por exemplo, um indeferimento, você consegue saber o motivo desse indeferimento através do portal Meu INSS. É muito importante hoje, da sala da sua casa, de qualquer lugar que você estiver, você tem lá o aplicativo, né? Antigamente, você para saber alguma coisa, você perdia o dia inteiro numa agência. Então é como nós falamos, hoje não tem desculpa. E a mesma coisa quando nós falamos de documentação, que nós sempre frisamos aqui, por ser algo muito importante, né? É você ter a documentação sempre atualizada, uma documentação completa, em bom estado. Você não pode aparecer numa perícia com o documento todo amassado, molhado, rasurado, dobrado, né? São documentos que vão fazer com que você tenha mais chances de ser avaliado o seu caso e você ter os seus direitos respeitados. Agora, se você chegar faltando documento e apresenta uma documentação que você tem ali, que não comprova a sua incapacidade, que seria, por exemplo, um laudo médico com CID, com o histórico da sua doença, com a data de início da doença, qual é a incapacidade que ela está te causando para o seu trabalho, o que acontece? O perito ele tem justificativa para ele cometer a injustiça. Então, eu sempre falo, nós temos sempre que estar um passo à frente. É difícil? É. Por exemplo, no pente fino agora, você fez cirurgia. Você tem o histórico cirúrgico seu? Não tem. Então, o que acontece? Você tem que ir no hospital pedir. O hospital não vai te dar esse histórico cirúrgico na mesma hora do pedido. Eles vão me consultar em arquivo, vai demorar uns 30 dias. E o que você faz? Você espera o INSS te convocar para você ir lá no hospital pedir? Claro que quando chegar o dia da perícia, você não vai estar com o histórico cirúrgico em mãos. E é um documento importante para comprovar a sua incapacidade. Ali tem muitos dados, muita informação que vai ajudar a conceder o seu benefício. Então, não deixe nada, né? Esse do histórico cirúrgico é um exemplo. Não deixe nada para a última hora. Porque é aí nesse ponto que o INSS diz, não, mas ele veio aqui na perícia e não apresentou toda a documentação que comprovasse a necessidade dele, né? E você vai falar o quê? Mesmo que você entre na justiça, o INSS fala, tá aqui a documentação. Cadê o histórico cirúrgico? Cadê o CID? Cadê os laudos? Cadê o tratamento? Cadê o receituário médico? Cadê os exames? Né? Então, olha a importância de estar sempre atualizado, meu amigo e minha amiga, tá? E o INSS sempre fala, né? Muitas vezes, a gente nega benefício por culpa do segurado. É exatamente por esse motivo. Por a falta de documento adequado e atualizado, tá? Então, presta bastante atenção para você não ter dor de cabeça e fique sempre conosco aqui, prestando atenção nas nossas informações, que nós sempre estamos trazendo aqui a atualização para dizer para você tudo o que está acontecendo, tá? Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez no canal, sejam bem-vindos. O que não falta aqui é conteúdos, conhecimento, tá? Mostrando caminhos, soluções, sobre tudo de INSS, sobre todos os benefícios, tá? Você pode assistir quantas vezes você quiser, de onde você quiser, não paga nada, é de graça. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum vídeo, né? Pode ser um conteúdo muito importante com a informação que vai resolver aquele seu problema. Então, quando você está inscrito e ativou o sininho, você recebe a notificação de um novo vídeo, né? Ninguém vai ficar te mandando e-mail, te cobrando nada. Você só tem a ganhar com isso, tá? É muito importante. E você, meu amigo e minha amiga, que estão sempre aqui comigo, eu sempre agradeço no final do vídeo, né? Por causa do incentivo, da interação, da ajuda. Vocês fazem parte de tudo isso, né? Do canal está crescendo, levando informações para quem mais precisa, né? Então vocês também fazem parte de todo esse trabalho. Eu só tenho a agradecer
pedir a Deus aí que abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo aí um forte abraço, principalmente para quem está passando aí por grandes dificuldades, né? Os amigos aqui do canal, que são lá do Rio Grande do Sul, muita força, né? A gente está acompanhando aqui pela TV, mas não tem muita coisa que nós podemos fazer, né? Muito, principalmente pela distância, mas o que nós podemos fazer é pedir a Deus que dê força, coragem, né? Para essa gente, né? Para esses nossos irmãos conseguirem se levantar aí daquela tragédia que está acontecendo, tá? A gente se sente muito sensibilizado com isso e com muita empatia, tá? Muita força, viu, meus irmãos, aí do Sul aí, tá? Eu deixo a todos vocês um forte abraço, né? Com essa tristeza, né? De ter que falar sobre isso, do que está acontecendo, mas a vida continua. E até os próximos vídeos.